Graças a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Tudo bem, gente? Que bom revê-los, né? Que bom revê-los. Que bom estar aqui pela quarta vez nessa igreja. Né? Já pode preparando aí uma carteirinha para mim. E eu quero bendizer ao Senhor por esta quarta vez ser uma oportunidade tão distinta, né? Afinal, são 10 anos de existência dessa igreja e eu quero glorificar ao Senhor pela bênção de estar fazendo parte desse momento tão celebrativo para essa casa. E minha oração, meu desejo sincero é poder trazer da parte do Senhor uma palavra que sirva como um apontamento do Senhor para esse tempo, para todas as coisas que vocês viverão como igreja, como comunidade, individualmente. E eu estou empolgado e alegre para esse momento. Então vamos a ele, né? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e versículo de número 11. Pastor Adriano e pastora Débora, muito obrigado pela alegria de estar com vocês esses dias, né? Na verdade, eu estou na cidade desde ontem. Minha irmã pregou ontem, eu estive ontem aqui durante o dia e preguei numa cidade vizinha à noite. Então, a gente está aí há 2 dias desfrutando da bênção dessa comunhão, né? Desfrutando da mesa, que é uma extensão do altar, que é onde nós nos derramamos nosso coração, nossa realidade, a verdade do nosso caráter, de quem nós somos. A mesa é o lugar que demonstra isso. E eu estou feliz em poder receber de vocês tanto na mesa e também no altar, e estou grato a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês, das meninas, e em tudo que o Senhor possa continuar fortalecendo essa casa. Esse é o meu desejo. Atos capítulo 5, versículo de número 11. Glória a Deus. Está escrito: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Eu fui muito tocado, muito abençoado pelo Senhor. Se a gente puder deixar a iluminação do auditório como estava anteriormente. Isso. Eu gosto de olhar. Tão cara essa escova, né, minha irmã? Vai ficar no oculto? Não pode. Aleluia, né? Mas obrigado. Domingo, né, gente? Almoço, Dia das Mães. Inclusive, parabéns a todas as mamães, né? Lasanha, aquela coisa, né? Macarronada. Aí, meia luz. É tentador. Cadeira confortável, ar-condicionado. Daqui a pouco você vai sofrer um arrebatamento de sentidos. E nós não queremos isso. Então, eu fui muito abençoado por essa palavra, encorajado pelo Senhor a entender algumas coisas sobre a vida, o dinamismo, a movimentação e as expectativas do Senhor para a igreja. E estas coisas eu as observei quando vi os primeiros e fundamentais passos da igreja primitiva, nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós lemos aqui uma frase no versículo 11, e eu queria repeti-la e queria pedir você para que repetisse também logo após mim. E houve um grande temor em toda a igreja.
Olha, para ficar ruim, precisa melhorar ainda um pouco. Ficou muito ruim. Vamos de novo? 1, 2 e 3. Isso. Lucas, escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, está falando sobre um evento que ocorreu e que foi contado pela Bíblia no capítulo 5, envolvendo um casal chamado Ananias e a sua mulher Safira, que tomaram uma decisão muito lamentável de mentir ao Espírito Santo e também aos apóstolos, levando uma oferta que eles chamaram de uma oferta que é o resultado total da venda de uma propriedade, mas que, na verdade, parte disso havia sido retido por eles. Então, eles chamaram de tudo aquilo que era apenas uma parte. E isso ofendeu grandemente ao Espírito Santo, esta mentira. Eu penso que quando a igreja sofre esse episódio, muitas pessoas devem ter lamentado muitíssimo, pensando algumas coisas, como por exemplo, puxa, logo agora. Afinal, aparentemente, um episódio dessa natureza, dois irmãos, dois crentes da igreja, que num ato ofertório, de repente são sumariamente punidos pelo Espírito Santo, em plena dispensação da graça, perdem a vida. Eu imagino que as pessoas devem ter lamentado muitíssimo, pensando que aquilo seria um golpe que afetaria e que frearia o crescimento da igreja. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que houve a contração, não de um terror, mas de um temor. Vou repetir. Houve a contração não de um terror, mas de um temor. A diferença básica entre essas duas coisas é que o terror, ele te afasta daquilo que te aterroriza. O temor não te afasta, ele te faz querer estar perto, mas você tem toda uma atmosfera de zelo, reverência, consciência que te envolve e norteia tudo que você faz, mas você não se afasta, você continua perto. Então a igreja e as pessoas próximas, melhor, a igreja, exclusivamente falando da igreja, ela não ficou aterrorizada, mas ela foi tomada de temor. Só que aí a Bíblia diz uma outra coisa. A Bíblia diz que houve um grande temor em toda a igreja, verso 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Que bom, que bênção. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Eu quero que você entenda essas duas coisas aqui. O episódio de Ananias e Safira gerou duas reações diferentes. Uma na igreja e uma num grupo que Lucas chama de os outros. Como é que é o nome do grupo? Como é o nome do grupo? Enquanto a igreja, tomada por temor, ela não se dispersa, ela não foge da presença do Senhor, ela não deixa de congregar. Tomada de temor pelo episódio, ela revê seus valores, aumenta seu nível de zelo, de santidade, de ética, revê sua ordem de culto, sua ética de culto, todas essas coisas boas. Enquanto isso, um grupo chamado por Lucas de os outros, não ousavam se aproximar da igreja. Então repare bem que houve temor e houve terror. Enquanto a igreja, ela contrai temor, as pessoas, quando ficaram sabendo do nível de seriedade, de austeridade que havia no culto para Deus, dentro da igreja primitiva, diz a Bíblia que eles não ousavam se aproximar. Só que aí, quando você lê uma coisa dessa, você vai pensar assim, bom, então, pastor, eu imagino que, se a Bíblia está dizendo que esse grupo chamado de os outros não ousava nem chegar perto da igreja, então não devia ter quase ninguém se convertendo. Não, não é verdade. Então não devia ter quase ninguém se batizando. Não é verdade. A igreja vivia um crescimento avassalador, gigantesco.
Ué, mas e os outros? Os outros não ousavam se aproximar. Porque essa igreja, ela conseguiu uma bênção, ela conseguiu uma alegria, ela conseguiu um triunfo que eu gostaria de propor que você e eu pudéssemos assumir o compromisso de também querer ser assim. Ela mandava 2 mensagens. Ela dizia: o que tem aqui é apaixonante e pode ser aterrorizante. Olha o cri-cri. Cri, cri, cri. Pastor, mas como é que é esse negócio? É desse jeito mesmo. A mensagem que a igreja primitiva mandava é o seguinte: nós somos apaixonantes. Para outros eles entendiam, eles são aterrorizantes. Porque quando uma igreja, ela só sabe ser apaixonante, ela traz para dentro de si os outros. Os outros vêm descomprometidos, os outros vêm para bagunçar, os outros vêm para continuarem querendo viver a mesma vida que viviam lá fora, eles querem ver aqui dentro. Mas quando a igreja consegue ser apaixonante e também aterrorizante, ela inevitavelmente vai já deixar de fora um grupo de gente que não quer ficar de dentro. Então eu tenho uma palavra de Deus para entregar nos 10 anos dessa igreja. Ela será uma igreja que vai mandar para essa cidade 2 mensagens: nós somos apaixonantes, mas somos aterrorizantes. O que tem aqui pode ser vivido e experimentado por quem quiser, mas quem quiser bagunça vai passar longe desta igreja. Oh, quem diz amém esta noite? Olha para o seu vizinho e diga assim, ó: eles não ousavam. Olha o que Lucas está dizendo: eles não tinham coragem nem de passar na calçada da igreja. Eles tinham uma relação de terror, porque eles olhavam e diziam: rapaz, os crentes ali são coisa séria, rapaz, o negócio ali não é brincadeira não. Se tu quer endireitar a tua vida, eles são apaixonantes, mas se tu quiser continuar os golpes do lado de fora, dando golpe do lado de dentro, se você quiser ser o fininho, do jeito que você era no baile e quiser ser na igreja, eles são aterrorizantes. Então a igreja contraiu esse poder, essa capacidade. Pastor, mas esses outros aí que Lucas falou, será que eles ainda existem? Eles não só existem, como sempre existirão. E eles, inclusive, quando não são entendidos e identificados, eles geram um grande mal para a igreja. Qual mal? Nós nos preocupamos demais com os outros, queremos demais a opinião dos outros, pautamos as nossas práticas devocionais com a preocupação do que os outros vão pensar, quando na realidade os outros já decidiram ser outros, eles não vão ser igreja. Quando nós colocamos os outros no seu devido lugar, que lugar? Lugar de pessoas que não querem ser igreja, eles querem ser os outros, portanto nós não vamos pautar nossas práticas, nossa devoção, nossa fé, não vamos aumentar o tom, nem diminuir o tom, nós não vamos mudar o discurso, não vamos editar a mensagem por causa dos outros, porque os outros já tomaram suas decisões. A igreja não está aqui para ser politicamente correta com os outros, nós não pregamos para que os outros gostem, nós não cantamos para ser aceitos pelos outros, não, nós não fazemos música para a mídia dos outros tocarem na rádio dos outros, não, nós somos igreja. Alguém está aí? Diga amém, por favor. Então, essa era a igreja que era apaixonante e aterrorizante. Se quiser ser igreja, vem. Se quiser ser os outros, não passa nem na nossa calçada, porque a coisa aqui é chapa quente. Aleluia. Essa igreja que consegue liberar isso, viver isso, essa igreja consegue desenvolver isso, praticar isso, essa igreja foi crescendo. Diga comigo: crescimento. Essa é uma palavra tão bonita, você deveria falar ela com mais entusiasmo. Diga crescimento. Quem quer crescer, diga eu. Quem acha que é bom crescer, diga eu. Muito bem. Bom, como todo crescimento, o crescimento de uma comunidade demanda espaço de culto. Sim, essa igreja já aumentou, não aumentou? Nos últimos anos? Vai aumentar de novo, inclusive, já. Obrigado pelas 8 pessoas que
Se empolgaram com essa palavra. Vamos tentar fingir que isso não aconteceu. Essa igreja já aumentou recentemente, não foi? Inclusive vai aumentar de novo já. Porque o aumento da comunidade requer o aumento do espaço de culto. Muito bom. Então a igreja estava crescendo, e se ela estava crescendo, ela precisava dar um jeito na questão da sua congregação, do espaço de culto. Ela precisava se reunir, e ela decidiu começar a fazer suas reuniões num lugar, se você for embora, volte agora, num lugar particularmente interessante do templo. Esse lugar está aqui relatado no verso 12, parte B. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, o lugar é o alpendre de Salomão. Qual é o lugar? Aonde a igreja estava se reunindo? Aonde os irmãos estavam se reunindo? Esse lugar, ele foi mencionado nos evangelhos, numa situação onde os discípulos estavam passeando, andando no templo com Jesus, e chamaram a atenção de Jesus para o pórtico do templo, o alpendre, é tudo o mesmo lugar. E eles demonstraram estarem muito impressionados, eles valorizavam muito aquele espaço. E por que havia uma valorização tão grande dessa parte do templo, o alpendre de Salomão? Porque esse templo aqui é o templo de Herodes, que é uma reforma do templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel foi uma edificação nova do antigo e primeiro templo de Salomão. E acreditava-se, isso era muito provável, que de fato fosse verdade, que esse lugar no templo chamado Alpendre de Salomão fosse a única parte restante do templo original, levantado por Salomão, rei de Davi. Salomão, filho de Davi. Então esse lugar, essa parte do templo, o alpendre de Salomão, era um lugar carregado, preste muita atenção, carregado de tradição. Era um lugar carregado de história. Eu não estou dizendo nem que a tradição e nem a história sejam ruins. É um lugar carregado de tradição, carregado de história, carregado de significado, de simbologia. Porque não por acaso ele leva o nome do seu edificador e fundador, Salomão. E falar de Salomão é falar de muitas coisas que qualquer pessoa gostaria de falar. Primeira, sabedoria. Segunda, grandeza. Terceira, riqueza. Sabedoria, grandeza, riqueza. Alguém aqui desprezaria uma dessas três coisas? Se alguém quisesse lhe dar, você desprezaria? Grandeza, sabedoria e riqueza, sim ou não? Queria uma das três? Gostaria das três? Muito bom. Então o que eu quero que você entenda é que é impossível para quem está, e isso explica porque os discípulos demonstraram tanta empolgação quando passaram por lá. É impossível você estar num lugar que remonta a isso, que traduz isso, que inspira isso, sem que você se contagie com isso. Estar no alpendre de Salomão não é como estar em qualquer outra parte do templo, aberta à visitação e reunião, não. Estar no alpendre de Salomão é estar debaixo de uma atmosfera, de um legado, de uma história, de uma inspiração, mas tudo isso remetendo a Salomão. O alpendre de Salomão não era uma área descoberta, e aqui eu chamo toda a sua atenção. Pelo contrário, era uma área coberta, o que muito favorecia a reunião dos irmãos. Não era uma área pequena, era uma área suficientemente grande para abrigar algumas centenas de pessoas que já compunham a igreja naquele momento. Preste atenção. Portanto, eu estou falando para você que é um lugar coberto. É um lugar? É um lugar? Então a igreja está debaixo do pórtico, debaixo do alpendre de Salomão, literalmente sob a cobertura desse espaço e, portanto, a sombra desse espaço. A igreja primitiva estava num momento onde ela poderia
decidir algo sobre si própria. E se ela decide isso, ela teria incorrido num grande erro. Mas graças a Deus que quando eu olho os versículos seguintes, eu vejo que a igreja tomou a decisão certa. Pergunte qual? Ela não ficou debaixo da sombra de Salomão para sempre. Pastor, mas o que o senhor quer dizer? Eu queria que você abrisse o seu entendimento espiritual, para você entender que nós não estamos no Oriente Médio, não estamos em Jerusalém, não estamos no templo, mas nós estamos vivendo uma realidade profética essa noite, onde o Espírito trouxe para nós uma advertência. A única sombra que eu quero vocês debaixo é a minha, diz o Senhor. Acorde, por favor, a pessoa que está do seu lado, diga: a palavra para este domingo, para esta igreja é: vocês vão viver debaixo da minha sombra e de mais ninguém. Oh, levante a mão mais alto que você puder. Por que, pastor Eduardo? Porque é convidativo, é sedutor. Ah, me chama a atenção. Eu também quero o quê? Eu quero estar à sombra de grandes vultos. Eu quero estar à sombra de grandes nomes. Eu quero me valer de histórias, legados, nomes, pessoas, riquezas, sabedoria. Mas o Senhor Jesus me trouxe para dizer: a igreja primitiva cresceu, foi para debaixo da sombra de Salomão, e eu arranquei ela lá de baixo para começar a ser luz no meio das ruas de Jerusalém. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Aqui é bom, mas é na rua que a igreja acontece. Aleluia. Nós não fomos levantados como igreja para estarmos debaixo das sombras erradas. Nós não fomos levantados como igreja para estarmos debaixo das sombras do Antigo Testamento, das sombras da lei, das sombras dos reis. A igreja não foi o que foi, não é o que é e não será sempre o que será, porque ela esteve debaixo do sustento nem de Salomão, nem de Davi, nem de Elias, nem de Eliseu, nem de Zorobabel e nem de Herodes. A igreja primitiva precisava profeticamente romper com aquele telhado que a limitava a uma tradição antiga. Ela precisava sair de debaixo do pórtico de Salomão, porque ela precisava dizer para si mesma: nós não temos mais esta cobertura como sendo nossa. Quando a igreja vai para a rua, a igreja está se desvencilhando do seu patrocínio antigo, da sua crença antiga, do seu valor antigo. Ela está dizendo: o templo, ela está dizendo, o pórtico de Salomão pode inspirar riqueza, mas é melhor ainda depender daquele que é dono do ouro e da prata. Ela está dizendo: o pórtico de Salomão pode inspirar sabedoria, mas ainda é melhor pedir para aquele que deu sabedoria para Salomão. Quando você tem a coragem de sair de debaixo de algumas sombras, você começa a experimentar o que é a dependência do Senhor. A sombra de Salomão traz segurança. A sombra de Salomão traz a sensação de que estou atrelado a algum tipo de patriarcado. A sombra de Salomão me traz a segurança de pensar que eu não estou desassociado da história, que eu estou atrelado à história, de que eu estou embasado, seguro, subsidiado, chancelado por um nome que é grande. Mas o Senhor Jesus disse: eu não subi o Calvário para vocês ficarem debaixo da sombra de Salomão, não. Eu não venci a morte e o inferno para vocês se congregarem debaixo da sombra de um homem. Eu venci a morte e o inferno e comprei a igreja com o sangue, para que se cumprisse o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, não é de Salomão, do Onipotente descansará. Ouse viver a sombra do Onipotente. Ouse viver a sombra do Onipotente.
Deus me trouxe para dizer uma coisa muito clara. Eu estou esperando você sair debaixo dos telhados errados. Deus me trouxe para dizer uma coisa muito clara. A fase de maiores milagres, a fase de maior crescimento, a fase de fé mais pujante da sua vida, não está debaixo do telhado de Salomão. Quando você ousar sair debaixo desse telhado, onde você se sente abrigado, acolhido, mas está limitado e não vive os milagres que eu queria. Quando você sair debaixo dessa sombra e ousar acreditar que eu te sustento, eu te cubro, eu te guardo, sou eu que provejo, sou eu que levanto, sou eu que envio, sou eu que faço. Eu vim pregar a uma igreja que vai caminhar mais ousadamente do 10º para o 11º ano do que caminhou nos últimos 10 anos. É hora de voltarmos à dependência total do Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Deus, meus irmãos, será que alguém aqui anda lendo a Bíblia como gibi? Para pensar que o que vamos ler agora, e já lemos, eu vou repetir, foi uma coincidência? O que, pastor? Eu vou ler de novo. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, para as debaixo do pórtico de Salomão. Não vai dar para a igreja viver esse nível de milagre. Debaixo da sombra de Salomão, a igreja não vai entrar na operação desse nível de milagre. O nível de milagre que eu vou ler agora tem que ser no meio da rua, tem que ser fora da cobertura da tradição, tem que ser ousando estar à sombra do onipotente. Pastor, o que vai acontecer? Eles punham os leitos e camilhas no meio da rua para que ao menos a sombra de Pedro os tocasse enquanto passava. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Debaixo do pórtico de Salomão, a presença de Pedro não faz sombra. Mas quando Pedro saiu de debaixo da sombra de Salomão, ele ganhou sua própria. Segura a mão de alguém que está do seu lado agora, dá uma acordada nele e diga: sabe por quê? Você vai sair debaixo das sombras erradas, porque os maiores milagres, o maior nível de fé da história da sua vida está te esperando fora da tua zona de segurança, fora da tua zona de conforto. Eu vim pregar para alguém esta noite aqui que vai sair da sua zona de conforto. Você consegue compreender que o que Lucas narra com espanto próprio de um médico? Eu vou falar disso já. Ele está dizendo, o pessoal colocava leitos e camilhas no meio da rua. Por quê? Porque enquanto Pedro passava, a expectativa deles é que ao menos a sombra de Pedro passasse por eles enquanto Pedro vinha caminhando. Eu estou mostrando para você uma cena: leitos, camilhas e o homem de Deus passando, a sombra projetada e passando pelos leitos e camilhas. Você consegue enxergar essa cena acontecendo debaixo do telhado de Salomão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Primeiro porque debaixo do telhado de Salomão, Pedro não conseguiria fazer sombra. Ele só pode fazer sombra se ele está no meio da rua. Porque debaixo de uma sombra, você não consegue gerar outra. Ela está te achatando, está te limitando. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir atingir o máximo do que Deus tem para mim e para você, enquanto você estiver debaixo do telhado errado. Porque o telhado errado te achata, suprime tua unção. Mas aí a Bíblia diz que é do lado de fora que a coisa vai começar a acontecer. E a coisa acontecia de um jeito tão tremendo, tão tremendo, que não por acaso agora, fora da sombra de Salomão, a sombra de Pedro vai começar a curar. A sombra de quem? A sombra de quem?
Eu te pergunto, Pedro era a única pessoa crente na igreja primitiva? Ele era o único apóstolo ou tinham outros 11? Não eram 12 no total, ele mais 11? Ele era o único que tinha unção para milagre, sim ou não? Mas a única pessoa que a Bíblia aponta como tendo operado um milagre, desse jeitinho em particular, através da sua sombra, foi Pedro. Não por acaso o homem que há 2 detalhes sobre ele. Primeiro, era da Galileia. E ser da Galileia é importante porque na Galileia, segundo Mateus 5, cumpriu-se uma palavra profética do profeta Isaías. Era uma região que vivia na sombra da morte. Então toda a Galileia vivia na sombra da morte, até que Jesus chegou no cumprimento da profecia de Isaías 9, e brilhou uma maravilhosa luz para toda a Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então os galileus, segundo esse entendimento profético e bíblico, viveram a vida inteira sob a sombra da morte, até que Jesus chegou. Então entre eles, quem está lá? O nosso irmão Pedro. O nosso irmão Pedro venceu e sobreviveu à sombra da morte. Aquilo que você vive e sobrevive, você ganha nessa área: autoridade. Não por acaso o homem que terá a sombra poderosa foi o homem que sobreviveu à sombra da morte. Foi o homem que não foi sucumbido pela sombra da morte. É o homem a quem Jesus disse: segue-me. Ele está andando atrás de Jesus. Andar atrás de um rabino é literalmente andar à sua sombra. O apóstolo Pedro então começa a experimentar uma coisa que eu digo para vocês sem medo de errar, que espantou o homem que escreveu esse livro. Porque o homem que escreveu esse livro não era advogado. O homem que escreveu esse livro não era professor de matemática. Ele era médico. Lucas era? Muito fraco. Lucas era? Repare que ele usa os termos, ele distingue os leitos das camilhas. Porque ele conhecia muito bem tanto um como o outro. Mas eu não sei se você percebeu o que está acontecendo. O médico está testemunhando o desaparelhamento do sistema hospitalar. O médico estava vendo, pastor Adriano, os hospitais esvaziando e os leitos indo para o meio da rua. Uma igreja que vive o poder da sua vocação e da sua chamada, ela opera de um jeito tão maravilhoso que as pessoas que dominam a ciência e a técnica em suas respectivas áreas vão ter que testemunhar o poder de Deus mudando as leis naturais. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Aqui nessa cidade vai ter médico vendo Jesus curar, vai ter advogado vendo Jesus dar ganho de causa na justiça. Aqui nessa cidade vai ter dono de imobiliária vendo Jesus dar casa para crente. Porque se tem uma coisa que o evangelho faz, é desmantelar os sistemas e mostrar que é o Senhor quem faz o que quer e como quer. Aleluia! E o nosso irmão Lucas está olhando o relato do doutor. O doutor dizendo: os leitos foram para o meio da rua, as camilhas foram para o meio da rua, a confusão estava toda armada, o sistema hospitalar foi desarticulado, foi desbaratado, estava uma grande confusão. Por quê? Porque o povo precisava. O que eles precisavam? Que ao menos, eu amo isso daqui, porque isso fala sobre um momento de muito poder da igreja. Ao menos a sombra de Pedro pudesse cobri-los enquanto ele passava. Ao menos. Diga comigo, ao menos. Se eles pudessem escolher, eles gostariam de uma visita em casa do apóstolo Pedro. Mas eles sabiam que isso não era possível àquelas alturas, não para todo mundo, humanamente impossível. Então eles disseram: bom, não dá para ele nos visitar, mas se, ao menos, vamos lá, não dá para ele nos visitar, mas se... Aí alguém dizia: puxa, eu queria mesmo que o apóstolo fosse lá no hospital. Não dá, ele está comprometido ao extremo, o momento da igreja, mas se...
Aí alguém dizia assim: eu queria mesmo poder ter 1 hora com ele, para ele falar de Jesus para mim, de como foi que ele foi encontrado, salvo, chamado pelo Senhor. Mas ele não tem como ficar 1 hora comigo, mas se... Você está entendendo? O que a igreja tinha para oferecer era tão forte. O que a igreja tinha para oferecer era tão urgente. O que a igreja tinha para oferecer era tão poderoso, que as pessoas começaram a se contentar com... Isso é avivamento. Pastor, o que é avivamento? Quando a oferta da igreja para a sociedade, aquilo que a igreja tem a oferecer para a sociedade, começa a entrar num ambiente de tanta valorização, de tanto poder, começa a ser visto como algo tão urgente, que aquilo que quando era oferecido como um todo era desprezado, agora eles querem ao menos. Esse ao menos aqui, para portuguesar, é como se fosse pelo menos. Então nós como igreja ofertamos para a sociedade com tempo, ofertamos para a sociedade mensagem, igreja aberta, tal dia, tal hora, e essas coisas todas muitas vezes são recusadas, as ofertas muitas vezes não são apreciadas, mas haverá dias onde o avivamento será tão intenso, que pessoas que negaram o convite para vir à igreja, desejarão que ao menos alguma coisa da igreja as toque. Haverá dias onde pessoas que negaram convites para reuniões de oração desejarão que ao menos uma live chegue dentro de suas casas. O avivamento é quando a sociedade quer, nem que seja de canudinho, nem que seja um pouquinho, o poder do céu que emana pela igreja. A fome e a sede da humanidade por Deus vai crescer a tal nível que as pessoas que negaram semanas, meses, anos a fio convites seus vão querer que ao menos você olhe afetuosamente para elas e diga: Jesus te ama. A fome e a sede das pessoas pelas coisas espirituais, ela vai alcançar um nível de tamanha magnitude, que quem rejeitou os pratos, quem rejeitou a mesa, vai querer apenas as migalhas, porque ao menos algo que emane da igreja já será suficiente para dar cura, libertação e salvação para os perdidos. Se alguém liga comigo essa palavra, diga graças a Deus, dê um brado de aleluia, dê um grito de glória, faça alguma coisa, por favor. Agora, eu confesso que essa parte muito me abençoa, porque ela muito me doutrina, muito me corrige. Porque eu estou olhando para uma manifestação inegável de poder. Estou olhando para uma manifestação inquestionável de autoridade. Você tem ideia do que é uma pessoa está andando pelo meio da rua e a sombra dela está levantando paralíticos, fazendo mudos falarem? Você tem ideia disso? Isso é um nível de poder, sim ou não? Um nível de autoridade terrível, maravilhoso. Portanto, como todo nível de autoridade e de poder maravilhosos, muito suscetível a gerar uma coisinha chamada vaidade. Todas as pessoas estão em algum nível, em alguma forma ou maneira, sujeitas ao assédio da vaidade. E quem disser que não, já é vaidoso só de ter dito que não. Não é? Tem pessoa que ela é tão humilde, que ser tão humilde e achar que é tão humilde é a maior vaidade dela. Então, a verdade é que todos nós estamos sujeitos a, quando somos instrumentos de Deus, não precisa ser assim com uma sombra, pode ser em outra coisa, uma palavra que você dá, um conselho que você dá e você vê que aquilo é bem sucedido, qualquer coisa que você faça no reino, de repente você pode olhar a sua sombra e começar a julgar que de alguma maneira aquilo tem a ver com você, com o seu poder, sua sabedoria, magnificência e etc. Mas a verdade é uma só, meus irmãos, uma só. Eu não sei quantas pessoas foram curadas pela sombra de Pedro. Eu não sei o que exatamente aconteceu, quanta gente, se dezenas, se centenas. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei de uma coisa, que isso tudo está acontecendo pela sombra. Mas a verdade é que
Se eu estou parado aqui agora, eu não sei quantos podem ver, mas tem uma sombra minha bem aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui. E você quer saber de uma coisa? Ela só existe e só é possível por causa desse refletor aqui. Não existe sombra se não houver luz. E se Pedro está no meio da rua, não é holofote, não é candelabro. Se ele está no meio da rua, a projeção da sombra dele só é possível por conta de uma luz que não vem de interruptor. Que quem acendeu essa luz foi aquele que abriu a boca em Gênesis 1 e disse: haja. Então deixa eu dizer uma coisa para você, só há sombra, porque houve alguém que disse antes: haja luz. Então se você tem é porque Ele deu, se você pode é porque Ele deu, se está dando certo é porque Ele faz, se está sendo bem sucedido a glória é dEle. Não há sombra onde não há luz, e o mesmo que acendeu a luz também apaga. Então reverência e glória a quem é digno de glória. Repete comigo: a sombra de Pedro passava. É lindo perceber o detalhe que Lucas fez absoluta questão de ressaltar. A sombra de Pedro enquanto ele. Então o negócio é o seguinte: os enfermos estão parados, mas o apóstolo Pedro está passando. E a sombra de Pedro está passando. E quem desejar receber algo, receberá de uma sombra que está passando. Porque isso é tudo, isso é o máximo que Deus delega à sombra de um homem. Abençoar alguém enquanto passa. Por quê, pastor? Porque só fica a sombra de um. Deus me trouxe para dizer: eu posso até dar poder para a sua sombra. Onde um crente se instala é na do Altíssimo. Eu não posso ter a vaidade de deixar você morando na minha sombra. Eu não posso querer exercer sobre você fascínio e nem domínio a ponto que você fique debaixo da minha sombra. Eu posso te abençoar, te tocar, pregar para você com a minha sombra enquanto ela passa, mas residência só a sombra do Onipotente. Desconfie de todo pregador, todo músico, todo líder, todo youtuber, todo influencer, toda e qualquer pessoa que queira criar sombras onde homens e mulheres estejam terminantemente debaixo delas. Deus não conferiu esse poder para ninguém. Ninguém, mas ele é amado do Senhor, não importa, mas ele tem tantos milhões de inscritos ou de seguidores, Deus também não deu para ele. Se Deus não deu para o homem a quem Jesus confiou a liderança da igreja primitiva, a quem o Pai escolheu para revelar verdades sobre o ministério de Cristo, se Deus não deu para ele, não é para youtuber, nem para mim, nem para você que ele vai dar. Então não escravize ninguém debaixo da sua sombra. Se você tem um dom, não escravize ninguém debaixo do seu dom. Se você tem um ministério, não escravize ninguém debaixo do seu ministério. Nós passamos pela vida da igreja, tocamos a igreja, abençoamos a igreja, mas a igreja reside debaixo da sombra do Onipotente. É perigoso. É perigoso quando os dons se tornam uma sombra e as pessoas não conseguem sair debaixo da sombra dos dons de um profeta. É perigoso quando o talento de uma pessoa se torna uma sombra, onde as pessoas não conseguem sair de debaixo da sombra do talento de alguém. E o Senhor Deus me trouxe para dizer: essa glória é minha. E eu não vou dividir com youtuber nenhum, com influenciador nenhum, com pregador nenhum, com gente que eu amo, com gente a quem eu dei unção. Mas se insistirem em fazer sombra para os outros residirem, o mesmo que disse haja luz apaga. Quando Pedro passava, e eu começo a encerrar, a sombra de Pedro
Começava a tocar, influenciar e a curar as pessoas. E você está aí, talvez, dizendo: pastor, eu não vi um milagre desses ultimamente. Você pode não ter visto desse jeito, mas isso aqui é um apontamento. Isso aqui é uma sombra. Como no Antigo Testamento havia coisas que eram sombras das coisas futuras, contornos, formas de você começar a ter uma ideia do que Deus ia fazer lá na frente. Essa sombra também é isso. Também era um apontamento de algumas coisas que a igreja iria exercer e fazer, e que não são literalmente essa sombra que está aqui, mas tem a ver com ela, tem a ver com a ideia por detrás. Se você for embora, volte agora, por favor. Porque eu não sei se você percebeu, mas a sombra de Pedro fazia uma coisa que está acontecendo hoje, só que de um jeito diferente. Quem está aí, diga amém, por favor. Vamos encerrar já. Olhe para mim, olhe para mim. Por que é que as pessoas queriam tanto ficar ali para a sombra de Pedro passar? Porque Pedro só podia estar em um lugar ao mesmo? Não, você foi embora. Pedro só podia estar em um lugar ao mesmo? Ao mesmo? Se ele está andando aqui, ele não pode estar ali. Mas se ele está andando aqui e a sombra dele está ali, ele consegue atuar em dois momentos ao mesmo tempo. Então ele pode colocar a mão em alguém aqui, mas ele não pode colocar a mão em alguém lá. Só que a sombra dele está passando lá. Então ele é uma pessoa, mas que está agindo em duas frentes, dois espaços ao mesmo tempo. Você não está vendo a sombra de homens de Deus curarem hoje? Não, não está vendo. Só que você está vendo uma outra coisa e não percebeu. Eu estou aqui agora, mas também estou na casa de muita gente através da internet. O que Deus estava apontando e reservando para a igreja era dizer assim: vai haver um tempo onde vocês vão estar plantados num lugar, mas eu vou permitir que algo que emana de vocês toque em lugares onde vocês não estão. Pega a mão da pessoa que está do seu lado agora, diga para ele: sai daqui hoje entendendo que a sua rede social é a sua sombra. Ela vai onde você não vai, ela fala onde você fisicamente não pode falar. Saia daqui hoje entendendo que cada postagem sua, cada vez que você usa a internet, você está usando uma ferramenta que começou a ser anunciada lá em Atos 5. Era Deus dizendo: haverá dias onde a igreja não poderá estar em mais de um lugar, mas algo que emana dela vai tocar pessoas mais longe do que elas estão. Oh, aleluia! Aleluia! Pedro não tinha uma rádio, tinha uma sombra. A igreja não tem a sombra, mas tem uma rádio. Pedro não tinha Instagram, tinha uma sombra. Deus usou a sombra. Você e eu, a sombra não está curando, não está resultando em nada tão poderoso, mas você tem um perfil no Instagram, no Facebook. Usa ele para chegar onde teus pés não chegam. Usa ele para falar com gente que você humanamente, fisicamente não consegue estar. Usa ele para somar. Eu tenho 15 seguidores. Que é isso mesmo aí. Você sozinho fala sozinho, mas na tua rede social você fala para 15. Você já percebeu que são 15 vezes mais do que a sua capacidade natural? Então usa isso. Comece a entender que a sombra é um instrumento para Deus levar você e o poder que Ele faz operar em você mais longe do que teus pés podem ir. Então, por favor, igreja, levante a mão mais alto que eu disse, o mais alto que você puder, porque assim diz o Senhor: toda ferramenta, todo instrumento, todo aparelho, tudo que puder contribuir para que chegue mais longe a mensagem e a virtude da igreja, eu vou fazer chegar. Se prepare para receber notícias de milagres através da internet, através das transmissões. Eu creio que esta é a sombra da igreja pós-moderna. É o Espírito de Deus dizendo: passa que eu vou fazendo, eu sou o mesmo, eu não mudei. Nesse espírito,
nessa fé, nessa consciência de que se eu tenho uma sombra, é porque Ele tem a luz. De que eu vou passando, não tenho autorização de reter ninguém debaixo da minha sombra. Não tenho autorização para utilizar meu dom, meu talento ou meu ministério como um guarda-chuva para que alguém permaneça debaixo dele e eu o limite, o escravize ou qualquer coisa do gênero. Debaixo desse espírito de submissão. Debaixo dessa consciência de zelo, de devoção, do meu lugar como instrumento, como vaso, e sabendo quem é o oleiro. É nessa pegada, nessa toada, como diz, eu não sei se fala toada aqui na Bahia também, essa pegada. É nessa que a igreja vai, gerando paixão e terror. Com gente dizendo, eu quero estar lá. E gente dizendo, eita, que aquele povo é doido demais, não dá para mim ainda. Uma igreja que ousa sair de debaixo de todos os telhados, que trazem para ela algum conforto ou segurança, algum nome ou instituição ou pessoa que resguarde, proteja e faça com que eu perca a bênção de viver sobre a liberdade do Espírito e, sobretudo, sobre a dependência dEle. Nessa pegada é que eu quero declarar que nós vamos caminhar. Nessa próxima década que o Senhor aponta para esta igreja. Eu quero declarar no nome de Jesus. Alguém levantou a mão, é uma boa hora mesmo. Eu quero declarar no nome de Jesus que esta igreja vai romper com algumas zonas de conforto, com algumas áreas de segurança. Essa igreja vai experimentar, vai provar de novos e maiores níveis de fé. Chegou a hora de nós nos expormos e nos desafiarmos em fé. Os milagres não deixaram de acontecer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A única coisa que está faltando é eu sair debaixo do telhado do Salomão, porque é lá no meio da rua que a coisa acontece, e eu quero liberar que esta igreja viverá realidades poderosas pelas ruas dessa cidade, tomada de território no mundo espiritual. Uma igreja que marcha, uma igreja que trilha, uma igreja que caminha, gerando alvoroço na terra, como a igreja primitiva ao chegar nas cidades. Então, se você acredita no que eu estou dizendo, cerre o seu punho agora, abra sua boca por alguns segundos e mande palavras de glorificação ao nome do Senhor, e vá ficando de pé do seu lugar, vá ficando de pé do seu lugar, com o júbilo do eterno na sua boca. Uma igreja que não se envaidece pelo seu dom, mas o exerce com piedade e temor. Uma igreja que não toma um lugar que não é dela, mas que também não deixa de tomar os lugares que são dela. O lugar que é de Deus é de Deus. O lugar que é da igreja é da igreja. E nós vamos assumir ousadamente todo o lugar que é nosso por direito e por promessa. Eu estou liberando que, fora do telhado de Salomão, quando começamos a caminhar ousadamente em fé, começamos a tomar posse dos lugares que o Eterno designou para nós. O que eu estou declarando é que este novo tempo trará consigo, oh aleluia, o momento de moços, moças, rapazes, garotos, garotas começarem a assumir suas posições e papéis na sociedade. O que eu estou dizendo é que lugares que antes eram tidos como para serem ocupados apenas por A, por B e por C, a igreja começará a
tomar esses territórios. Mas por quê, pastor? Porque isto é necessário para esta última hora. Para a última hora da igreja é necessário que a igreja assuma certas posições de poder, de autoridade, de potencial financeiro, para gerar mais velocidade na difusão da palavra do evangelho. Então levante a mão mais alto que você puder, porque em nome de Jesus, assim eu declaro: comece hoje, agora, a viver os próximos 10 anos desta igreja, e os próximos 10 anos desta igreja serão marcados por uma fé ousada, por milagres extraordinários e pela tomada de territórios. Se alguém liga esta palavra comigo, diga graças a Deus esta noite, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Chame a pessoa que está do seu lado para mais perto de você. Se você pode, se sente à vontade, segure a mão dela agora. Eu quero selar tudo aquilo que liberei, orando com você e por você, intercedendo para que os céus permaneçam abertos sobre as nossas cabeças, intercedendo para que esta igreja assuma o lugar que o Senhor tem para ela. Que toda covardia, toda timidez, que por alguma razão limitaram, restringiram a tomada de espaços e de territórios, comece a ser repreendida agora, e no lugar dela haja um espírito de ousadia da parte do Senhor. Ousadia da parte do Senhor. Que o Espírito de Deus que impulsionava a igreja primitiva para todos os seus atos de fé, comece também a nos impulsionar. Quando você der por si próprio, já vai estar lá dentro. Você vai dizer: meu Deus, como é que eu cheguei aqui? O Senhor vai dizer: eu impulsionei você. Quando você der por si, já estará falando ousadamente da palavra para alguém. E quando você disser: meu Deus, eu já estou aqui, o Senhor vai dizer: sim, fui eu que impulsionei você. O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é a mola propulsora da igreja. A força propulsora da igreja é a unção do Espírito Santo. A igreja não se move, ela não acelera, ela não decola por nenhum outro combustível, pela força de nenhum outro combustível, senão a unção do Espírito Santo. Então eu quero declarar que haja sobre nós agora o derramamento de um fresco óleo do Espírito Santo, que nos impulsione para um novo, veloz e corajoso tempo de conquistas. Que os céus se abram sobre as nossas cabeças neste momento, e que o poder do Espírito Santo da promessa comece agora a tomar esta igreja, do alto da cabeça à planta dos pés. Meninos, meninas, crianças, moços e moças, homens e mulheres, velhos, doutores e indoutos, todos sejam cheios do impulsionamento do Espírito Santo. Que aquele mesmo sopro que Jesus soprou sobre os discípulos quando estavam naquela casa, assim também sopre sobre nós, e que Ele nos encoraje, e que Ele diga: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Que debaixo desse envio, Senhor, não debaixo de uma ação de petulância nossa, não porque a gente quer, não porque alguém está fazendo,
mas debaixo do teu envio, nós possamos ir para os próximos 10 anos, vivendo no temor e na sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Quantos podem aplaudir e glorificar ao nome do Sabe por quê você está aqui hoje? Você não é do grupo dos outros. Você foi atraído pelo Senhor até essa casa, porque você sabe que o que está acontecendo nessa casa não é um movimento meramente de pessoas. Você sabe que Deus anda fazendo coisas grandes aqui dentro. E graças a Deus, porque você não foi aterrorizado pelo que o Senhor está fazendo. Porque existe em você um desejo de mudança. Existe em você um desejo de ser uma pessoa melhor, de viver mais em paz. Existe em você um desejo de mudar de vida. É por isso que você não foi repelido daqui, você foi atraído até aqui. Porque a mudança que você sonha para a tua vida, Jesus tem. Pastor, mas depois que o senhor pregou, eu estou achando que é coisa muito séria servir a Deus. Achaste bem, é sério mesmo, mas é de verdade. E ainda bem que é, porque você já brincou tanto e tanta gente já brincou com você, que está na hora de você viver uma coisa séria mesmo. Onde está uma pessoa que está no nosso meio hoje aqui, que quer viver uma mudança de vida e reconhece que isso só pode vir de Jesus? Onde está uma pessoa aqui que consegue entender que não caiu de paraquedas aqui essa noite? Não. Que você veio aqui essa noite porque tua alma pede, ela clama, ela grita por uma paz, por uma água que não tem. Os vídeos que você passa um após o outro nos reels te arrancam algumas gargalhadas, mas não trazem uma alegria plena, perene, duradoura para o teu coração. Você tem vivido de gargalhadas passageiras, mas você precisa de uma alegria profunda. E se você reconhece que está em Jesus a paz que você precisa e a transformação que você sonha, eu te convido a vir até o altar do encontro, o altar da aliança, a vir aqui para que nós possamos testemunhar e alegremente participar junto com você desse dia onde a história da tua vida começa a mudar. Alguém me ouve nesta noite? E pela primeira vez você quer entregar a tua vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui no altar agora. Chegando uma moça aqui. Vem. Como você chama? Vitória. Ei, coisa boa. Seja bem-vinda, tá? Tá chegando mais alguém para fazer companhia para Vitória aqui. Glória a Deus. Aonde está você que quer viver uma transformação para a sua vida? Você quer viver uma transformação para a tua vida? Sai do teu lugar e vem no altar agora. A igreja existe por você, para que a mensagem chegue até você. Venha ser igreja também. Venha ser igreja também. Venha ser igreja também. Você que está afastado de Jesus e da igreja, você que quer reencontrar-se com o Senhor, seja bem-vindo, querido. Sai do seu lugar e venha se reencontrar com Jesus essa noite. Você que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa de papai, vem agora. O Senhor te ama com amor profundo e está te esperando. Aonde está você? Aonde está você que deixou o teu lugar e que andava se perguntando: será que o meu lugar ainda está me esperando? Sim, o Senhor mandou te dizer:
que o teu lugar ainda está te esperando, e que Ele tem te esperado todo dia. Não adie nem um dia mais o seu reencontro com o Pai. O Pai está te esperando para te abraçar de novo, te receber de novo, te perdoar de novo. Ninguém tem autoridade para dizer que você não pode tentar outra vez. Jesus me trouxe para te dizer: tente outra vez. Tente outra vez, porque eu te recebo outra vez, te perdoo outra vez, te restauro outra vez. Eu vou perguntar pela última vez: você quer tomar uma decisão com Jesus pela primeira vez hoje? Sai do seu lugar e venha no altar. Bem-vindo, meu amigo. Eu vou passar o pastor Adriano para que ele possa orar. E eu pergunto pela última vez agora: aquela classe de pessoas queridas, sejam bem-vindos, que se distanciou da fé por alguma razão. Pastor, mas teve uma razão. Não, porque tem uma história. Eu só tenho uma pergunta para te fazer: Jesus fez alguma coisa contra você? É de Jesus a culpa? Não. Então por que foi dele que você se afastou? Não me afastei de Jesus, pastor, só me afastei da igreja. Muito estranho, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você diz não ter se afastado de Jesus se você está longe do corpo dele? Volte para Jesus e volte para a igreja. Seu lugar está te esperando. Pela última vez eu vou perguntar: alguém ainda precisa reconciliar-se com Jesus e ainda está me olhando aí, mas quer sair daí e assumir o seu lugar como filho aqui de novo? Sai do seu lugar e venha no altar agora.